Eu li muito livro dela e tem uma maneira de escrever, de escrever muito diferente. Tem ator, tem um prêmio de contos, concorrendo com pessoas fortes. Bem fortes. Bem fortes. Então, assim, é um prêmio para a gente poder estar recebendo ela aqui, no sentido de passar uma maneira de escrever que é dela. Ela desenvolveu uma maneira de escrever e ela está compartilhando isso nas oficinas dela. Pela formação, porque ela tem várias formações, e o que me interessa também no trabalho da Monique é a forma com que ela faz a literatura dela é híbrida. Então, ela é artista plástica, ela é jornalista, ela tem mestrado em uma outra área, ela pinta. Então, assim, que é isso que a gente gosta aqui, né? Essa mistura de linguagens, né? Ciências sociais, né? Não. Antropologia. Antropologia. Então, tudo isso junto dá isso aqui. Então, ela não é aquela escritora que senta lá na mesa dela e fica esperando uma inspiração. Ela vai atrás da inspiração. E eu acho isso, assim, lindo e muito contemporâneo, né? Que é uma maneira de ver a literatura e de ser uma escritora brasileira, né? Fundamental. E, além disso, ela é do Pará. Então, tem uma modificação de pensamento. Ela não é de São Paulo, ela não é do Rio de Janeiro, ela não é do Sul, não é de Minas. Né? Tudo mais aqui pertinho. Então, acho que assim, é do Pará, quer dizer, ela estava falando numa entrevista sobre os jabutis que já foram conquistados por mulheres, que apenas ela e Olga Savari que foram indicadas como mulheres do Pará. Que ganharam. Nos 56 anos, 75 anos de prêmio do norte inteiro no literatura, né? Que é uma vergonha. Uma vergonha. E Olga Savari é uma grande escritora, enfim, vamos ficar falando dela aqui. Mas assim, Monique Malcher. Acertou. Não, acertou de primeira. Ia errar agora, mas acertou de primeira. Então, Malcher. Acho que a gente pode ir conversando e as pessoas atrasadas vão chegando. Tá bom. E respeito aos que chegaram. Opa! Beleza. Obrigada pela presença. Obrigada, muito obrigada, Mônica. Gente, obrigada por vocês estarem aqui com essa chuva. Vai parar a chuva. Que bom, coisa boa. As pessoas que podem chegar aí, a chuva deu uma trégua. Primeira coisa, assim, que toda vez que eu vou ministrar uma oficina, eu sempre falo, relaxa, primeiro relaxa, todo mundo relaxa. Eu sei que é meio assustador, né? A Mônica chega aqui e fala, olha, ela tem um currículo assim, ela faz tal coisa, não sei o quê. Mas, no fundo, o currículo ele é só uma história que a gente conta para a gente mesmo, para lembrar todas as coisas que a gente fez na vida e não ficar se colocando para baixo em algum momento, né? Mas eu acho que o que conecta a gente é que todo mundo aqui, com certeza, gosta da escrita em algum nível. A escrita ou a arte está em algum nível da nossa vida. E eu quero que vocês encarem essa oficina assim como um lugar que a gente vai bater um papo, a gente vai conversar. Em algum momento eu vou jogar aí um exercício, desafio para vocês, nada demais. Algo bem livre também, mas a gente vai conversando e conforme vocês se sentirem à vontade também para intervir, fiquem livres para isso e a gente vai conversando. Mas, antes de tudo, essa oficina, o que ela propõe? Propõe usar as técnicas que eu uso para escrever ficção, que seria a etnografia. O que é etnografia? É a forma que o antropólogo usa para ir ao campo, né? É um método. Só que eu acho que a etnografia é muito mais que um método. Eu falo assim método, mas a gente considera que é mais do que um método.
é um resgate de olhar para a vida. Porque hoje de manhã eu estava pensando, né? Eu cheguei aqui, Espírito Santo Pinhal, minha primeira vez aqui. E aí ontem a gente saiu para comer, né? Num lugar super gostoso ali. E aí fomos dar uma volta de carro, né? E essas duas maravilhosas estavam me contando a história da cidade, me mostrando os lugares, né? E a gente dando uma volta de carro. Eu acho que a gente deu mais 6 voltas de carro para dar conta das histórias, elas contando rápido, né? E eu, assim, maravilhada, porque toda vez que eu chego numa cidade diferente, a gente fica pensando quem viveu aqui, quem vive aqui, por que vive aqui, qual é a conexão que a gente tem com a cidade, né? E aí depois cheguei aqui no Casarão e aí também ouvi várias outras histórias. E aí me corrige, Mônica, se eu estiver errada, né? Acho que é 120 anos que existe, assim, 121. Imagina, nós estamos num lugar, a gente não para pensar isso todos os dias, porque a vida é corrida, a gente acaba não pensando nessas coisas, eu diria até mágicas. Mas a gente está aqui num lugar que tem 121 anos. E há 121 anos atrás, 3 décadas, 4 décadas, enfim, várias pessoas passaram por aqui. Essa casa teve várias vidas, aconteceram várias coisas nesse espaço, né? Então, muitas vezes, o espaço ele só é o que é por conta do movimento das pessoas, pela história que as pessoas cuidam e se alinham aqui nesse lugar. Então, eu acho que a arquitetura tem muito a ver, a arquitetura de qualquer lugar, ela não acontece sozinha, ela não é um mero amontoado de ripas, tijolos, teto. A arquitetura ela é feita das pessoas, a cidade é feita das pessoas, pelo menos deveria ser. E é por isso que muitas vezes, em várias cidades, vou dizer do Brasil, para não dizer do mundo, mas a gente tem pessoas que esquecem que a cidade deveria ser para as pessoas, e não é, né? A cidade, às vezes, não é para as pessoas. Então, esse lugar, ele não diz só, tem 120 anos, 121 anos. Não, ele fala sobre quantas vidas passaram e vão passar por aqui, por esse lugar. E por isso ele é um lugar vivo, ele é um organismo pulsante, né? Então você chega aqui, não é como você chega numa casa que nunca foi habitada. Não é a mesma sensação. A arquitetura de uma casa que nunca foi habitada, construída no drywall, não é a mesma coisa. Quando a gente vai na casa das pessoas da nossa família, casas antigas, não é a mesma coisa do que entrar num apartamentinho desses que você ouve a pessoa dando descarga hoje em dia. Não é a mesma coisa, porque as arquiteturas contam não só do hoje, do passado, mas o passado ele não é uma coisa que acabou. O passado ele está aqui. Então, o tempo ele é circular. E eu estou falando tudo isso para vocês sobre a gente olhar onde a gente está agora, é que quando a vida adulta chega, a gente confia em mim, vai comigo na loucura, eu vou chegar lá, vai comigo. Quando a gente chega na vida adulta, apesar dessa minha carinha aqui, tenho quase 40 anos, eu sei que sou jovem, porém, ainda assim, já é um tempo, né? Quando a gente chega na vida adulta, a gente começa a perder o principal que as crianças têm, que é esse olhar muito interessado pela vida, mas sem julgamento. Tanto que muitas vezes os adultos ficam constrangidos perto das crianças, com o que as crianças podem fazer ou podem dizer. E tem sempre um adulto falando, menino, não fala isso, menino, né? Porque a gente tem essa liberdade, a gente está tateando a vida, é a primeira vez na vida. Então, quando uma criança chega aqui, eu fiquei até me podando, assim, porque eu falei, a Mônica está me conhecendo agora, pessoalmente, não vou ficar em tona aqui,
Mas já que ela falou, a primeira coisa que ela falou para mim foi: quer conhecer a casa ou tu quer ir descansar? Eu falei: não quero conhecer a casa, pelo amor de Deus. Então, muitas vezes a gente diz não para as coisas que é corriqueiro, né? Eu moro aqui nessa cidade, essa casa existe, eu cresci vendo aqui esse casarão. Amanhã eu vou, depois de amanhã eu vou. O motorista que veio me deixar, ele falou para mim, eu perguntei para ele no carro: moço, você mora em Espírito Santo do Pinhal há muito tempo? Aí ele falou: sim, cresci em Espírito Santo do Pinhal. Aí eu falei: legal, você já entrou lá na companhia da Hebe? Não, nunca entrei. Aí ele chegou aqui e falou: tá aqui, tá entregue. Eu falei: vamos entrar lá? Não, é porque eu não sei. Não, mas 30 segundos, vamos entrar? E ele ficou sem graça, assim, tipo, eu não conheço essa menina, né? Ela tá me levando para uma seita, o que era? Ele acabou entrando. E ele acabou entrando. Aí ele entrou, viu que ele entrou, aí tu falou com ele aqui na porta e ele olhou assim, é a primeira vez, mas ele ficou olhando assim, tipo, com aquela cara e aquele gestual do corpo, de tipo, poxa, eu quero entrar, mas será que eu posso entrar? Não sei se eu entro. Foi um choque para ele, assim. Talvez ele nunca tenha entrado num casarão, assim, com vida, né? Porque, pelo que a Mônica me falou, tem muitos casarões aqui que a gente não tem acesso, né? E esse é um casarão que a gente tem acesso. Então, e eu fiquei pensando, como é possível alguém morar nessa cidade, tanto tempo, ter nascido, crescido aqui, e nunca entrou aqui, e aqui sempre teve de portas abertas? E aí, isso não é uma propaganda, parece uma propaganda que eu estou fazendo aqui na companhia da Hebe, mas é porque isso tem tudo a ver com o que eu quero falar para vocês, que é quando a gente deixou de se interessar pelas coisas que a gente sempre vê. Porque é muito fácil eu querer sair da minha cidade e viajar pelo mundo e tudo mais. É incrível, a gente quer conhecer o mundo, a gente quer conhecer outros países, o restante do Brasil, né? É incrível, mas será que a gente está olhando para o lugar onde a gente passa o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ou a gente não olha mais? Ou parece que a gente já se acostumou a entender que a gente sabe tudo sobre esse lugar. Porque foi isso que me pareceu quando ele falou. Eu cresci aqui. E aí eu fiquei, mas nunca entrou lá. Cresceu, mora aqui, nunca entrou. Né? Veio deixar pessoas aqui, nunca entrou. Tem que entrar, né? Então, às vezes a gente se acostuma com as coisas. E o costume, ele é a morte do escritor. Muito bem. Ele realmente é a morte do escritor. Assim, a gente acha que a gente deixou de ser criança, mas, na verdade, as nossas idades, elas se sobrepõem. Hoje, Monique, dia 26 de dezembro, eu vou fazer 37 anos. Sempre presente. Vou fazer 37 anos. Eu não tenho só 37 anos. Eu sou uma recém-nascida, eu também tenho 5 anos, eu também tenho 10 anos, eu também tenho 20, né? E assim sucessivamente. Eu tenho todas as idades em mim, né? E então, a gente começou a ver o tempo como só o agora. E tudo que já aconteceu é algo morto. O passado é algo do museu. Mas o museu também não é uma arquitetura só do ontem. O museu é uma arquitetura do agora, né? Quando eu entro aqui e a Mônica me mostra as máquinas, foram do teu pai, não foi, Mônica? As máquinas da tipografia do pai dela, né? E ela me mostrando os cadernos que ele gostava de datilografar. E aí eu pensei, nossa, eu seria amiga dele, porque o meu livro novo, metade do livro foi datilografado. Antes, claro que aí eu tive trabalhando, né, para passar o livro. Mas por que eu
fui datilografar, né? Que eu pensei assim, ó, eu sinto muito que a escrita ela é um trabalho artesanal. E a gente, não é porque hoje eu uso e adoro as outras tecnologias, que as outras tecnologias que já estão aí, que já existem, elas não deixam de ser tecnologias. Uma caneta é uma tecnologia. Quando alguém fala, eu escrevo com a caneta, eu não gosto de tecnologia, aí eu fico, mas a caneta é uma tecnologia. Você não tem como fugir, mas como eu vou passear por essas tecnologias, né? E como eu vou ver as coisas no meu processo de escrita. Então, a gente vai começar aqui, para sair da casinha, um exercício que parece muito bobinho, mas que vai ajudar a gente a entender melhor esse emaranhado de coisas que eu soltei aqui, que a gente vai devagar tirando o fio. Eu trouxe esta maçã do café da manhã do hotel. Peguei por lá, eu já estava pensando, será que eu vou levar uma fruta de casa? Eu falei, não, eu vou pegar lá do café da manhã, vou ver o que tem lá e vou pegar uma fruta que me chamar a atenção. Vou deixar que a vida mostre aí a fruta que eu vou trazer. Não vou controlar tanto. E aí isso também já entra na questão da escrita. Às vezes você tem uma ideia, mas sinto muito dizer que o livro que você... Existem 3 livros. Primeiro é o livro que você acha que vai escrever. Ele não vai acontecer. Segundo, tem o livro que você efetivamente vai escrever. E terceiro, é o livro que vai ser escrito a partir da leitura das outras pessoas. E aí as pessoas vão trazer várias ideias. Às vezes tem momentos que eu falo dos meus livros, que aí eu ouvi algum leitor, alguma leitora falando, nossa, porque nessa parte a Monique quis fazer tal coisa. Eu falei, achei legal isso, vou usar. Não fiz pensando nisso, mas achei interessante. Mas o que é isso? É entender que às vezes você vai escrever as coisas, você vai criar elas, você não está necessariamente pensando naquilo, mas a leitura de outra pessoa talvez faça você tirar aquela ideia que parecia no subconsciente e trazer para o consciente. E você pensa, talvez eu tenha feito isso mesmo. Nossa, não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Vou incorporar isso na minha percepção do livro. E aí o livro vai se modificando. Fora que, não sei qual é o lado que vocês estão, dos pichadores ou dos não pichadores de livros. Mas, se estiverem do lado dos pichadores, tudo que a gente escreve no livro, enquanto está lendo, é também um outro livro, né? É um diário, é o nosso diário literário. Então, eu não tenho controle. Vocês vão dizer, vocês vão ler meu livro, vão levar para casa, vão ler, vão comprar na livraria. Eu não tenho controle de como vocês vão se sentir, do que eu quero que vocês sintam. Eu não vou estar lá igual um espírito no ouvido de vocês, falando, olha, essa parte é sobre isso aqui. Eu não vou estar, né? Então, o texto tem que falar por ele. E muitas vezes o texto vai falar não só o que eu quero para ele, mas o repertório que vocês carregam. Então, cada um vai carregar uma história de vida, percepções, ideias, né? E a gente é muito agarrado nas percepções, né? Nas ideias que a gente tem, da vida, das pessoas. E isso também não contribui muito para a escrita ficcional. Porque a escrita ficcional, pelo menos para mim, ela é feita de muita subtração. Então, você tem que entender que se livrar das coisas vai te fazer chegar no livro que nem você sabe que vai chegar. E esse vai ser o seu livro, né? Ninguém sabe como vai ser a cara do bebê, mas você ama o bebê quando ele chega, de algum modo. Ou você aprende a amá-lo, né? Então, o livro é assim, ele surge, está em algum lugar e você vai atrás dele e você não sabe.
Assim como o leitor não sabe o que vai acontecer, o escritor também não sabe. Então, a gente tem uma ideia, a gente pode tentar arquitetar essa ideia, organizar. Bem-vinda. Bem-vindas, bem-vindas. Vamos chegar juntas. Tem uma cadeira ali, ó. Venceram a chuva. Viu? Não, pronto. E aí, a outra aqui é por causa da gravação. Ah, estão me gravando? Eu não sabia. Ai, agora eu vou me mostrar aqui. Estão gravando. Faz teu nome. Eu vou fazer meu nome agora. Aqui foi só um ensaio. Essa coisa que você está falando é muito legal, né? Porque o livro ele passa a ser novo até para quem não escreveu. Claro, nossa. Depois que ele é lido. Para mim, todo dia eu descubro um livro novo com uma resenha nova. Então, assim, a autora quis falar tal coisa, aí eu olho e falo, nossa, quis falar isso, caramba, deixa eu pensar. E às vezes eu olho coisa e falo, nossa, que interessante. Talvez eu quis falar isso mesmo. Então, voltando. Então, a gente vai fazer o seguinte. Como eu estava falando, eu trouxe essa maçãzinha aqui lá do hotel. Eu achei ela bonita, interessante, eu não sei. Me pareceu muito plástica também. Ela parece de plástico, né? Não sei se ela é real. Estou em dúvida. A gente vai partir ela daqui a pouco para a gente ver se é real. Mas assim, e aí eu quero que a gente comece a falar sobre o que a gente lembra em relação a uma maçã. Quando a gente olha para essa maçã, gente, não precisa falar coisas poéticas. Se falar também está tudo bem. Mas não tem essa necessidade. Não tem respostas certas e nem erradas. Eu vou começar, aí vocês vão falando. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma espécie de cartografia dessa maçã. A gente vai muito longe nos pensamentos. E aí vamos ver até onde a gente vai chegar, no que a gente vai chegar, tá? Não tenham medo de falar coisas que podem parecer clichê sobre maçã. Porque a gente está nessa primeira camada, vai sair muito clichê mesmo. Então, vamos indo sem se julgar. Tá, a primeira coisa quando eu olhei essa maçã, a primeira coisa que eu lembrei foi do disco dos Beatles. Foi a primeira coisa que eu lembrei. E aí eu fiquei pensando, por que escolheram uma maçã e tal? E aí fui pesquisar que escolheram a maçã, talvez pela ideia de frescor, e segundo lá as matérias, né? E eles escolheram pela ideia de frescor, era algo novo e algo também meio proibido, assim. Tipo, o rock é proibido, né? O que mais que vem na cabeça? Já pode, não tem ordem. Eu não consegui distanciar ela de você. Eu também mais só eu vi a Branca de Neve. Olha só. Que legal. Cuidado comigo. Eu consigo sentir o cheiro e visualizar uma porta. Opa, gosto! Caramba! Maçã e canela. Eu já ia falar maçã no fogo com canela. Só maçã e canela já fica ótimo. Eu pensei também mais no azedo dessa maçã. Acho que ela é azeda? Porque, olha, até salivo. Eu quero ver se isso aqui foi de plástico. Eu não sei ainda. Mas eu fico com a boca cheia de saliva pelo azedinho dessa maçã verde. E assim, pra mim não é muito comum eu ver maçã verde, até porque eu acho que eu ignoro elas quando eu vou no supermercado. Também aqui, né? Não, eu acho que elas existem no supermercado, mas eu sinto que eu ignoro elas. Eu sempre levo a vermelha. Gente, o pessoal
pessoal tá tão poético, e eu lembro pecado e doença. É isso mesmo, pô! Mais poético que isso. Pecado é Eu doença. explico. Caramba, essa maçãzinha tá se O transformando, hein? pecado, porque lá no Gênesis, a criação, está sempre a história desse arquétipo da maçã. Né? Sim. E doença, porque eu nasci na roça, numa região muito pobre, e a gente só comia maçã quando ficava doente. É verdade. Fora isso, maçã era um luxo. Então, ao olhar para ela, eu digo histórias. Isso me fez lembrar que a maçã, eu lembro que a minha avó dizia que maçã era coisa de gente de família rica. E aí não era uma fruta de gente rica. Principalmente a verde, que hoje eu acho que também ela é bem cara, né, Roberta? Inclusive, Bem mais cara. Eu descobri que eu sou rica. Porque eu comia muito maçã verde. E não gostava da vermelhinha. Tinha preconceito com a Pela vermelha. mesma razão dela, o azedinho. Olha, e eu já gosto das coisas bem doces. Tanto que a maçã verde, ela não serve de oferenda em algumas religiões de matriz africana, né? Porque é azeda, né? Tem que ser a vermelha, que é suculenta, do pecado. É a do amor, né? Mas é como você disse, desculpa. Bem aqui. Eu lembro que tem dois, assim, antes de comer uma maçã, eu fico nervoso, assim, porque eu sei que tem dois tipos de maçã. Nossa! Tem a maçã troca e tem a maçã pronta. Nossa! A maçã própria. Qual que é Então quer dizer que a maçã, além de esconder o pecado, ela esconde a frustração. Você pode morder, Pode herder. é a maçã troca e a maçã pronta. A maçã troca você come Que ela tá trocando. É a gostosa. aí você come a pronta e ela parece uma areia lá. É uma esponja, né? Ela é esponjosa. E ela fica esponjosa porque ela vai perdendo água, né? Vai desidratando. Você não sabe, assim, pode morder. Porque ela disfarça muito tempo. Ela disfarça. E tem um entre meio, porque para ela não ficar esse pronto, né? Para ela não ficar essa esponja, ela tem que ter um equilíbrio de hidratação. Ela não pode ficar nem muito tempo na geladeira e nem muito tempo fora da geladeira no quente. Então, ela traz um equilíbrio, né? É uma coisa do equilíbrio também. Mas a frustração está presente, né? Antecipar, tem o desejo, aí tem a experiência e tem a possível frustração, ou deleite, né? Vai trocando. A minha levou a infância. Quando a gente era criança, a gente estava na casa de criança. E a avó da menina cortava a maçã, os netos, as crianças na rua, ela dava Interessante. foi uma coisa. Mas eu ia gostar de tudo, ia roubar tudo. Eu gosto da casca também. Quando você é criança, Você não quer a casca. Engraçado, porque eu só comecei a comer cascas de frutas depois de adulta. Eu nunca gostava das cascas das frutas. Aí hoje em dia até manga eu como de casca. Ô, louco. Eu adoro. É bom. Vocês estão duvidando? Não. Que mais? Como você disse, trouxe diferentes produtos que tudo faz parte da vivência. Quando eu ouço as histórias de que maçã era. E aí eu trago uma explicação fisiológica da planta para isso. Maçã é uma fruta de clima temperado. E o Brasil é um país de clima tropical. Por isso, e vocês sendo do norte, ainda tinha menos acesso ainda. Porque aí chegava caro lá. Chegava caro com transporte, já chegava pronto, por causa do transporte. Isso. As tecnologias vieram e trouxeram a maçã, possibilitaram a maçã de ser produzida. E ela está cada vez mais perto ali do Equador, mas ainda as de melhor qualidade são produzidas, as mais saborosas são produzidas no temperado. Por causa da fisiologia da planta, no sul do Brasil, nas serras catarinenses. Exato. E aí tu falar isso
faz chegar em outro ponto, que é a maçã veio para o Brasil no século XV. Ela veio com os colonizadores. Então, ela é uma fruta que vem da Europa, né? E aí vem esse estigma da maçã, que é o colonizador trouxe essa fruta, né? Mas aí também tem a transformação disso, que mas toda fruta vem com a semente. Então, outras pessoas, outras comunidades vão plantar as maçãs, né? Sim. E a gente tem uma variedade gigante. E aí também, não posso falar com vocês agora, mas Vamos lá. não é um fruto verdadeiro. Ela é um pseudo-fruto, ela é um caule desenvolvido. Essa é a primeira vez que eu ouvi Eu isso. falei que ela disfarça. Eu falei para você, verdade. No começo tu falou que a maçã disfarçava bem. Viu? Ela enganou tanto a gente. Ela enganou todo mundo. Ela é um pseudo-fruto. Que loucura. Ela é um caule grande. Pseudofruto. Verdade. Que bacana. Que Que mais? tem tudo a ver com essa imagem sexual. Vamos amassar mais. Vamos, tá chegando, a gente está indo longe. Eu sou confeiteira e eu tenho algumas pessoas que lá atrás encomendavam a torta, que é a torta do. Oh, meu Deus, que filme que é de criança, aparece a torta de maçã que tem a. Eu esqueci agora, que tem a. Não, o filme mesmo, a favorinha, que tem a torta. Então, eu recebia muito isso para as crianças, que elas têm que ser aquela que é comidinha, sabe? Sim. Então, isso eu sempre recebi. Não, sim, mas é por causa da fábula, que eu consigo lembrar. Então, isso era normal para mim. Aí, um dia a moça encomendou, aí eu fui lá, fui falar, não sei o que, daí ela virou e falou assim, obrigada, mas você pode trazer, você faz chantilly? Aí eu falei, olha, o chantilly que eu faço é de creme de leite fresco, mas eu faço para outras coisas, né? Não sei, nem tem preço e tal. Ai, mas é essencial, enfim, ela foi insistir, ela falou, eu achei genial. Me ficou na cabeça. Ela queria o chantilly porque eles reuniam a turma dela, eu não lembro se era de semana, não sei, para assistir um filme. Então eles escolhiam um filme e dentro do que eles escolheram, eles procuravam fazer um ambiente, não um ambiente assim, mas fazer aquela, né, do filme. Aí ela falou, e a gente vai assistir o. Como é que é o Estranho Mundo De Jack? Não. Benjamin, o que é eu e tem uma cena que eles comem a torta de maçã com o. Verdade. O curioso disso. E aí eu achei sensacional. Eu falei, eu nunca tinha pensado por esse lado. Ela falou assim, não, então eles comem como chantilly, então a gente também quer viver como chantilly. E foi chantilly, interessante. E alguém lutou, né? Ela lutou bastante. Quando falou de pecado, eu também pensei que ao mesmo tempo que traz o pecado, traz também a fruta que é considerada a fruta da sabedoria, né? Porque o pecado, a ideia do pecado é você não pode morder a maçã, mas quando você morde, aí é quando se parte do Éden, né? É tipo, eu sei agora que há algo além do Éden. E aí eu começo a perceber, a ter uma percepção do que também o ousado, também o quebrar uma regra, também pode me levar além. Sim. Eu vou seguir essa linha sua e vou falar o que eu pensei na gravidade. Sim, foi assim que Newton teve a primeira ideia, né? Realmente que caiu a maçã na cabeça dele, né? E aí ele teve a ideia daí. Verdade. Nossa maçãzinha é científica. E mais? Dá para associar isso que você falou da maçã do conhecimento e do que eles falaram da maçã ser um alimento tipicamente associado a pessoas mais ricas. Então, como conhecimento também, por muito tempo, foi associado e utilizado por uma parcela da sociedade. Nossa, agora gostei. Eu gostei. Já entrou na minha praia. Mas essa maçã aí, ela tem tudo isso. Mas essa aí não. Porque tudo isso que a gente falou, eu só consigo ver a maçã vermelha atuando. A maçã verde não. Ela é uma... Sim, e essa daqui é o quê? O que ela é pra ti? Coitada, ela tá tentando. Coitada mesmo. Ser tudo pra ti. E ela não é nada, porque tudo que a gente falou, eu só consigo visualizar a maçã vermelha. Entendi. Mas a gente pode imaginar ela ser assim, né? Sim.
Ela ser de plástico mesmo. Ela também é um clássico presente para produção. Então, ela, na verdade, a existência dessa daqui, essa daqui, ela te lembra tudo o que tu não quer. Ela é tudo que tu não quer. Não é isso. De maçã. Tô falando de maçã. Isso, de Não maçã. tô falando de... Ela pode ser a representação da maçã vermelha diante de todos os cenários. Entendi. Tá. Ela não tá representando ela mesma pra ti. Não. Interessante. O que mais? Na mitologia grega, em civilizações, Hades dá uma semente para Perséfone comer. E muitos acreditam que é uma semente de maçã. E sabe por que ele dá essa semente pra ela? Porque dando essa semente, Perséfone, ele tinha matado Perséfone de Deméter. Deméter era uma mãe espiritual já atrás dela. E essa semente fazia que só Hades pudesse libertar Perséfone do espinho. Entendi. E mesmo assim não é nada desse É isso, às vezes não vai ser mesmo. Às vezes vai ser para todo mundo e não vai ser pra gente. E às vezes a gente também é a maçãzinha que se esforça para ser. A gente só quer ser, enquanto todo mundo quer a gente só quer que não quer a gente. Eu tô me sentindo uma maçã. Bateu, né? Doeu essa. Olha, falando sobre ela, eu acho lembrei de um poeminha que eu tenho. Olha só, pode ler. Sobre os sentidos. Isso, acho que a gente está falando aí. Uhum. E aí o poema diz assim: o ser humano é inteiramente tateado. Os outros sentidos só dão adjutório. Com a mão vê, com os olhos come, com a boca espia, com os ouvidos saboreia, com o nariz presente. Os sentidos aguçados levam a gente a tatear pelo jardim e até comer umas frutinhas proibidas. Tem tudo a ver mesmo. Agora eu vou passar a maçã para vocês só pegarem na maçã, tá? Legal. Algumas pessoas dizem que é impossível você quebrar a maçã com uma mão só. Eu nunca tentei. Agora tu jogou uma coisa na minha cabeça. Agora que eu vou tentar com alguma maçã isso. Não pode cheirar, só pegar. Não, pode. Eu cheiro. Pode, cheira. Amassa a bichinha. Qual sentido? Não tem mesmo? Dá vontade de ficar pra sentir mais o Depois que cheira, dá vontade de comer, né? Dá. Dá vontade de comer. Ó, pularam a Mônica aí. Eu fiquei até mal. Pularam o fotógrafo. Adoro pegar uma maçã. Tá na mão do fotógrafo também. Nosso cinegrafista ali. Eu acho que isso aqui tá pronto, viu? Tá brincando. Tu tá engajado que ela tá te enganando. Eu sei, eu tô assim também por esses dias. Eu tô desconfiada por esses dias também. Tá uma maçã. Não vou devolver. Vai sim. Muito interessante. GG é minha praia agora. Eu faço sempre. Eu gosto de maçã gelada. Sim. Essa maçã aqui, ela engana bem mesmo. Ela é muito lisa, né? Sim. Depois eu quero contar um tal na minha maçã curtida. Eu já discordo do João. Eu acho que ela não tá pronta. A gente vai partir essa Você maçã. acha, é? Eu acho que é uma parte dela. Melhor que já tem que passar. passar. Quer uma faquinha, um pratinho? Eu vou já partir. Ela vai mudar agora. Ela vai Ó, parar mas de de vez. vez também, olha aqui, ó. Eu acho que tem umas partes dela que vão estar. Mais escurinha. Uma pancadinha. Cheiro é bom no meio de plástico. Tem cheiro de maçã. Ô, Monique, Oi. O quê? Uma maçã, ela Apple. Ah, verdade, ainda tem isso. Inclusive, brigaram na justiça, né? Ah, é? Tô sabendo. Deixa eu lavar a maçãzinha aqui. Isso aqui é a maçã mais famosa. Cortada. Mas
Olha, a Croque. Tá aparecendo. Aí a gente não tá vendo lá na frente. Tá aparecendo, hein? Tá boa. Tá boa. Ela é de hotel. Ela é de hotel, ela é uma maçã de hotel. Tá rolando? Ela tá meio termo, mas ela tá ok. Ela tá ótima. Posso fatiar? Tá. Vocês querem comer, né, a maçã? Quem quiser comer, pode pegar um pedacinho. Você vai trabalhar mais? Pode comer. Foi lá Foi lavadinha, ela fez. Come a maçã inteira. Não só a casa. Eu lavei, fica tranquilo. Olha, tem um pedacinho. Eu não mordi ela, eu cortei, comi o pedacinho sem morder. Se ela depois fazer a experiência de estourar a maçã com a mão. Acabou? É, Ana, tem um chute lá na maçã. Pode, fica à vontade. Não tem nada pra ela. E a que pegou tudo. Julgadora. Pode pegar. Eu fui julgadora. Pode cortar. Pode. Pra salivar. À vontade, gosta. Teria que ir pra cá. Deixa eu ver. É para as pessoas saberem, papai. Deu? Deu, né? Mora aqui. Vocês nunca vão esquecer essa maçãzinha. Então, a gente foi um pouco longe na loucura da maçã. A gente foi. A gente podia passar o dia inteiro aqui. E se a gente tivesse outros apoios, por exemplo, pessoas que trabalham plantando maçãs ou exportando maçãs, ou pessoas que usam maçãs para diversos tipos de coisa, para culinária, trabalhos religiosos, várias outras coisas. Pessoas que amam maçã e só comem maçã. Tem gente que só gosta de uma fruta, né? Só come uma fruta. Então, se a gente conversasse com essas pessoas, a gente ia expandir ainda mais a possibilidade de uma simples maçã. Então, a etnografia traz isso para a gente. A maçã, a gente tinha aqui várias ideias sobre o que seria uma maçã. Essa maçã, a gente, normalmente, quando eu vi essa maçã lá no hotel, eu tive, assim, 1 ou 2 ideias sobre ela, né? Mas eu confiei que tirando ela do habitat de hotel dela e trazendo aqui para vocês iam me trazer várias outras ideias sobre a maçã. Porque é nesse encontro com o outro, é no encontro com outro ser humano, é que a gente consegue expandir as nossas ideias pré-concebidas das coisas. Então, para escrever literatura, é preciso sair da nossa mente, estar e sair ao mesmo tempo, né? É claro que tudo que lemos, vemos, assistimos, tudo é maravilhoso, tudo isso faz parte de uma pesquisa que pode ser transformada em ficção. Mas, para além dessa pesquisa, que a gente pensa em uma pesquisa científica palpável, no mundo dos artigos e documentários, existe também, mesmo as pessoas que escreveram esses artigos e filmaram esses documentários, qual o contato que elas tiveram? Com outras pessoas. E por que não? Porque o escritor ainda tem a ideia de que a literatura se faz num espaço fechado, intelectualmente fechado. E isso, assim como a ideia da maçã, que a gente conversou aqui, de ter vindo dos colonizadores, pessoas ricas, e toda essa ideia que a gente construiu da maçã pelo caminho que a maçã fez, a gente também construiu a ideia da literatura, o caminho que a literatura fez.
E por isso que quando a gente vai escrever alguma coisa e está diante da página em branco, dá tanto medo. Porque não é a falta do que falar, é o que eu vou falar vai ter impacto. É isso que está no fundo, é essa camada que está no fundo do medo da página em branco. Mas a página em branco, ela não existe. Ela não existe porque sempre se pode começar de qualquer lugar. Então, se eu não sei o que eu quero escrever, eu posso começar observando as coisas que me rondam, as coisas que estão em volta. Então, muitas vezes a gente se julga de eu não vou contar a história da minha avó, ou da minha mãe, ou do meu pai, ou a minha própria história, porque é desinteressante. Ou, eu vou todo dia na banca do seu fulano lá, e aí eu vou lá todo dia na banca dele, tem uma banca de revista, a gente conversa. Eu faço isso há 10, 15, 20 anos, mas eu nunca pensei em escrever sobre o seu fulano X, porque quem é que vai ler? A gente pensa esse tipo de coisa, né? Então, quando a gente quebra essa ideia de que estou escrevendo para alcançar o outro, para agradar o outro, a gente também consegue acessar as coisas comuns do dia a dia. E é na coisa rotineira, é no comum, que está as histórias mais interessantes, né? Porque na antropologia a gente vai falar sobre o interesse do que é particular, do individual, que parece individual, para falar do coletivo. Então, quando eu falo sobre o dono da banca de jornal, que eu conheço há 10, 15, 20 anos, eu não estou só contando uma história sobre esse homem que vende ali no mesmo ponto jornal há 10 a 15 anos. Eu estou também contando uma história sobre uma pessoa que conhece, que com certeza deve conhecer várias gerações de pessoas em uma cidade, em que também acompanhou várias histórias dos jornais, das revistas, que atravessou décadas entendendo a política de um certo lugar, que sabe quem é que gosta da revista tal, quem não gosta, quem é que chega cedo, quem passa lá só para comprar um cigarro, quem só gosta de passar para conversar, né? Eu sempre falo sobre isso. As pessoas que atendem pessoas, que lidam com pessoas, todas elas deveriam escrever ficção. Porque a gente vai compreendendo o outro, né? Também nos atos de serviço, né? Lidar com o público é lidar com diversas histórias. Então, o que você faz, onde você está sempre lidando com o outro. Então, primeiro, observar o teu universo. O que teu universo pede de ti? Monique, mas eu moro sozinha. Eu moro sozinha numa casa que, sei lá, tem um monte de objetos, de pessoas que não estão mais aqui, eu moro sozinha ali, com quem que eu vou conversar? E eu não saio de casa. Aí entra o que a gente falou no começo da aula sobre a arquitetura, as casas e os objetos. Aqui, por exemplo, não é só uma casa, não é só um casarão. E não é só porque eu contei aqui a mínima história, que eu não contei nada dessa história. Eu tenho 0,000. Só falei quanto tempo essa casa tem, né? 121 anos, agora eu já decorei. Então, essa casa, ela também é um sítio arqueológico. Quando a gente fala de arqueologia, a gente não está falando só de escavação. Quando a gente vai falar de arqueologia, a gente está falando daquilo que nos dá pistas sobre como uma comunidade viveu, do que ela vivia, como ela vivia, o que era importante para aquelas pessoas, para aquela comunidade. Então, as nossas casas são sítios arqueológicos.
antes de ir para outros sítios arqueológicos, por que a gente não para olhar o nosso sítio arqueológico? As nossas bugigangas, por que a gente guarda o que guarda, né? Por que a gente não se livra? Por que a gente se livra de uma blusa X e de outra a gente não se livra? Por que eu gosto de escrever com uma certa caneta, mesmo que seja velha, carcomida lá a caneta, todo mundo te dá uma caneta nova, mas tu guarda aquela, é aquela ali que tu quer, né? Então, os acessórios que a gente usa, né? Tudo que compõe uma casa, tudo na casa tem uma história, tem um porquê. Então, aqueles objetos, todos os objetos de uma casa, e a casa em si aqui, é o exemplo do que a gente vai chamar na antropologia de cultura material. E essa cultura material, ela vai estar em todos os livros. A partir de agora, todos os livros de ficção que vocês lerem, tentem identificar a cultura material desse livro. O que traz materialidade nesse livro, né? Por exemplo, esse livro aqui, Degola, se passa numa ocupação de terra, onde uma família paraense, na década de 90, migra para Manaus, em busca de trabalho na Zona Franca, e vão morar numa ocupação. Porque não tem onde morar e tal, vão morar na ocupação. A materialidade dessa história, a gente vai ver as tábuas, por exemplo, as tábuas que são feitas, os barracos, elas não são como quando você vai construir uma casa de madeira, e você vai lá na madeireira e pede tantas tábuas iguais. Não. As tábuas desses barracos, elas têm cores diferentes, elas podem ter texturas diferentes, de madeiras diferentes, porque muitas vezes parte delas é comprada, parte delas é trocada por uma outra coisa, achada ou roubada. Tem várias histórias para cada tábua que está ali compondo aquela casa, né? Então, o banheiro, por exemplo, que vai aparecer aqui, ele não é um banheiro que você vai ter encanamento, ele não tem saneamento, é uma ocupação ainda. Então, não chegou a infraestrutura, não é bairro ainda, né? Então, é um buraco no chão, né? Que a gente costumeiramente chama de casinha, né? É um buraco, só tem um buraco no meio do chão lá na casinha. Neste caso, a gente pode considerar a cultura material também, igual você está dizendo, não tem o material. Eu li um livro essa semana, e é sobre a abolição da escravatura nos Estados Unidos, século XVIII, mais ou menos. E é sobre a fuga deles das regiões. E é muito pautado, a descrição rica em detalhes do caminho. Então, a beira do rio, tinha o canapial, tinha o milharal, então entramos no bosque de árvores de maçã, coisas assim. Neste caso, essa é a cultura material. Isso, porque se não tem uma estrutura de arquitetura, né, ou de objetos, o que pode ser também a cultura material? Ferramentas, né? Então, por exemplo, as plantas em si, elas podem ser caracterizadas como cultura material, mas geralmente o antropólogo, o arqueólogo, quer saber como é que pegava essas frutas. Fazia uma ferramenta, tinha uma ferramenta. Então, isso é mais interessante para o estudo da cultura material, dentro da antropologia / arqueologia. E por que eu falo da arqueologia também? Porque quando a gente vai falar de comportamento humano, antropologia, a gente vai falar de cultura material. Porque através da materialidade, a materialidade vai contar histórias para gente. Então, por exemplo, como o teu personagem se veste, ou o teu personagem é apegado a algum objeto, alguma roupa. Por exemplo, aqui a gente tem o apego da criança, que é a Sol, que é a personagem principal,
as galinhas. Ela tem um apego às galinhas. Então, ela entende tudo sobre galinhas. Ela está sempre no puleiro. Então, tem toda uma cultura material que vai dar pistas sobre o porquê que ela se conecta com aquela materialidade, né? Então, quando a gente está escrevendo um livro, não é que a gente vai escolher a cultura material antes. Isso é meio difícil fazer. Mas, enquanto você está escrevendo, você vai observando a cultura material que vai vindo com o livro. E aí, no lugar de escrever, que, sei lá, se eu for escrever sobre uma criança que quer, que o sonho é, sei lá, voar, né? Como eu já identifiquei que tem uma ideia da materialidade ali, sei lá, da asa ou da corrida, alguma coisa assim, eu vou expandir isso que nem a gente expandiu com a maçã. Eu não vou fazer escolhas óbvias, né? Então, mesmo quando a gente está não só na escrita da prosa, mas na escrita da poesia, né, do poema, na escrita do poema também. Não é quando a gente vai falar, por exemplo, escreva um poema com o tema de liberdade, e aí vem os pássaros voando e tal. Nada contra, bonito também. Mas e se a gente for mais? E se a gente puxar mais, como a gente puxou com a maçã? Né? E se a gente pesquisar mais? E se a gente for mais a campo? Se a gente sair do que a gente já entende como liberdade? Ir ao extremo do conceito das coisas. Ir além do extremo. Sair da zona de conforto mesmo. E aí, quando os escritores falam, saiam da zona de conforto, é isso que eles estão dizendo. Sendo prático, é isso, é esse que é o movimento. Então, claro que outros escritores vão ter outras formas de escrever, mas o campo, ele pode ser uma dessas formas. E como é ir a campo? Como é que a gente entrevista alguém? Como é que a gente conversa com alguém? Aí eu vou dar uma pausa para vocês tomar um cafezinho e a gente retoma isso, tá? Que a gente vai para a ideia das entrevistas agora. Pra gente retomar. Café? Água, biscoitinho. Café também. Biscoitinho. 10 minutinhos, né? Pode ser. Pra sentar aí esse monte de coisa. Agora eu vou pegar um cafezinho. Não. Aí eu comprei quinta-feira. As pessoas sempre falam, fez então lá, ele foi na última sessão, o filme mesmo, a última sessão, estava sentado com os ela tambores. Não, sim, tá na oficina, ela veio, Coitada da maçã, ela não imaginava o que ia acontecer com ela de manhã. Quando ela acordou metamorfoseada, não foi ao trabalho. Eu ia falar, mas a minha mãe me chamava de maçãzinha. É
É mesmo? Eu comia muita maçã. Olha só. Maçã. Eu gostava. Às vezes eu não jantava, não almoçava, maçãzinha. Olha só. Ah, então entrou no que eu falei. Sempre tem uma fã de maçã. Olha aí, ela ficou calada, era ela. Disfarça bem com uma maçã. Era ela, disfarçando. E hoje eu não como tanto, não. Mas eu gosto. E a outra coisa também que eu me lembrei, mas que não tinha nada a mulher falar, eu tinha uma tia, minha tia Nonó, ela ia ao mercado toda quarta-feira, quarta e sábado. E na quarta-feira, eu sempre tive interesse de conhecer os lugares, né? Desde criança. E aí, na quarta-feira, eu falava, quando você for no mercado... Acabou o seu café já. Já vou fazer. Quando você for no mercado, você me chama para eles, quando eu era muito pequena, 7 anos, 6 anos. E aí eu ia com ela no mercado. Você, criança. Aí, quando eu chegava na esquina, depois eu ia embora para casa sozinha, ela me dava uma maçã de presente. Olha, tem alguém batendo. E aí eu lembro sempre do papel enrolado. O papel que o Caetano escreve na azul do papel que enrola maçã. Nossa, eu não lembrava dessa música, vou até procurar. Vou fazer mais café. Vai lá. Acho que eu vou resolver parar, assim, mais ou menos. Não, tá chovendo. O visto vai o dia inteiro. Vai ficar só, tipo, nesse chuvisco aí. Não tá aquela loucura. Achei super interessante você trazer a maçã. Ela me chamou, eu não sabia que eu ia trazer ela. Você trouxe ela para mim. Você trouxe ela por minha causa. Eu não pensei assim, ó, vai ser uma maçã. Ela me chamou, ela ficou me olhando ali na mesa do café. Eu falei, vai ser tu, sim, tá bom. Mais uma sincronicidade da minha vida. Na realidade, você trouxe ela por minha causa. Olha só. Você não sabe. Não, mas eu sei. Mas eu sei. Olha só. Por quê? É a primeira vez que eu estou nesta casa. Sim. Eu não sou daqui. Eu sou de Santos. Em Santos, na adolescência, eu sempre fiz parte de meio cultural. Né? Tem umas histórias assim incríveis. Contadas no livro. Muito interessante. Por exemplo, vou te apresentar rapidamente, né? Porque senão eu vou começar. Por exemplo, você consegue imaginar um grupo de adolescentes de 16 anos fazendo uma peça na época de 1957, ou seja, plena ditadura, contra ditaduras militares na América Latina. Dentro de um quartel, você fala, jamais. Pois nós conseguimos. Olha só, está contado no livro. Aliás, um livro muito interessante, Memória de uma Formação Cidadã, Símbolos dos Anjos. Ele conta essa façanha, né? E aí você fala assim, só de 16 anos, você consegue tudo. E é bom lembrar que o passado está ali para relembrar essa coisa da gente, não só como nostalgia, de o passado era melhor. Não, o passado me relembra quem eu ainda sou. Eu ainda sou. Isso que vem daquilo. Justamente. Bom gancho, porque eu aposentei no judiciário, e eu estou tentando me resgatar. E aí você me vem com uma maçã, que era a frutinha, que eu mais gostava, a verdinha, porque eu era chique, eu era de família rica, olha só. Aí quando eu dei aquela maçãs, eu falei assim, porque a minha vida é cheia de sincronicidades, aquelas coincidências improváveis. Principalmente com relação à data. E aí eu vim hoje aqui pela primeira vez, é uma tentativa de... eu estou tentando trazer uma peça de um amigo meu aqui para Pinhal, que a companhia da Hebe pode ajudar, porque eu já falei com o Departamento de Cultura, já falei com as vinícolas, né, para patrocinar a peça, para trazer para cá.
Eu falei, vamos lá ver na cultura. Essa cultura, o que eles comem. E aí você me veio com aquela maçã, eu falei, opa, Sandrinha, isso aí é... Só que eu tenho um probleminha. Eu comentei contigo, no primeiro livro, comecei com era ficção. Só que hoje eu não gosto de ficção, eu quero escrever sobre não ficção. E aí eu falo, Sandrinha, mas os temas que você tem são totalmente proibidos. Por exemplo, eu aposentei há 2 anos, de fora. Mas não fique iludida que a não ficção também é ficção. A vida em si é ficção. Segundo a minha prima, Que Sônia... a gente tem as nossas verdades, o outro tem outra, não tem uma única. Então, assim, a gente escolhe no que a gente vai acreditar, né, na realidade. Mas aí que entra esse problema. Por quê? Tudo que eu tenho para escrever, seria não ficção, eu vou encontrar sérios problemas. Uma das coisas, eu aposentei há 2 anos. O que me levou? Qual foi o motivo maior que eu aposentei? Assédio moral no serviço público. Aí você falou, gente, como é que eu vou escrever sobre assédio moral no serviço público? Você parte de você. E depois você pode partir de outras pessoas que já passaram por isso e estão dispostas. Então, e aí o campo também vai te trazendo. Você sabe que vai ser difícil, isso que você está me mas falando, que minha prima falou. mas o campo escreve ficção. Ele vai se mostrando para você. Ficção, mas conta a tua história de não ficção. É uma ideia, né? Você pode mesclar. Né? Por exemplo, tem muita coisa das ocupações que eu mesma, quando era criança, eu morei numa ocupação. A partir de cidade sede do Pará? Eu sou de Santarém, mas quando eu morei... Eu tenho uma prima que morou alguns anos em Castanhal. Eu conheço também, porque eu morei em Belém, é bem pertinho. Já ouviu falar do Zenildo Taylor Balcácer? Não. Ele tinha um jornal lá, parece que emissora de TV, era o padrasto da minha prima e ela foi morar. Mas olha, está sendo trabalhador, te ouvir, viu? Opa, que gosta! Super retórica, muito bom. Obrigada. Tempo atrás, que a gente nós temos as nossas histórias, aquelas coisas da nossa trajetória. Aí eu resolvi escrever sobre isso, mas a gente acha que não tem importância. Por exemplo, eu vou contar da minha avó. Aquilo, quem vai interessar? Mas não, eu falei, não é para quem interessar, eu vou escrever sobre essas histórias. Sim. E aí eu te falei, eu nasci na roça, aí eu juntei essas histórias que eu aprendi lá na roça. Minha avó, meu avô, ali. Depois eu fui para a vida religiosa, fiquei padre, aí eu conto a história lá. Sim. Depois eu tornei professor da Federal de Lavras, fiz doutorado no campo, então história sobre esse período de professor universitário. Sim. E agora essa fase de tentar escrever tu algumas tem coisas. Vários universos riquíssimos. E aí são as histórias, eu olho assim, da minha avó, quem vai querer saber disso? E você acredita que as pessoas que conheceram, os familiares, ficaram encantados com resgatar a história? E aí você também vai ficar chocado quando chegam pessoas que nem te conhecem. Exato. Não conhecem a sua família, mas elas... porque a literatura ela é um espelho. Isso. Então, você lê aquela história e aí você pode ter escrito baseado na sua avó, mas quando eu vejo a personagem avó, como você falou, né, é o arquétipo tá ali, então eu vou acessar o que eu entendo por vó, o que eu tenho das minhas avós também, e eu vou chocar isso com o que eu estou lendo. Então, eu tento me colocar no livro como leitora, e aí eu me conecto ou não, eu me conecto ou por me conectar mesmo, ou por não me conectar e estar entendendo uma outra vida. Está acessando uma outra avó que não é parecida com a minha. Isso é tão verdade que uma amiga da minha esposa, lá em São Paulo, veio fazer uma visita para a gente. Ela leu essa historinha da avó e começou a chorar. Porque ela falou, aí ó, voltei na lembrei minha de avó, alguma coisa ali. Do passado da avó dela também. E essa é a mágica. E eu, quando comecei a ver, importância de olhar para mim, efetivo. Não é só a minha avó, é toda uma história de coisas, são histórias, várias. Sim, porque é esse particular que ele vai falar de uma coisa coletiva. Já acabei de tomar. Já. Vou pegar agora, saiu. Dá licença, vou lá pegar o café. Tá, vai lá. Não, mas eu vou pegar uma água, vou pegar uma aguinha, já volto.
Ah, tá bom, obrigada. Olha, já vai terminar aí O nome de Aqui? Mas você veio de fora. É de fora, é outra cidade. Ah, mas enquanto você faz 20 anos que você está aqui? Muito rápido. Você conta no dedo de uma mão assim, esse eu por fora. Você acredita? Acredito, é raro. Não é? Já? Vamos. Eu acho que foi uma vez. Não, eu tenho um parente. E olha que eu morei muito aqui no centro,